quando a gente fala de carreira jurídica, né, nos esportes eletrônicos, as oportunidades, gente, elas estão em todos os lugares, em todos os momentos. Quando eu converso com advogados mais novos, estagiários, eles acabam não tendo uma visão mais refinada, né, de como você pode encontrar demanda jurídica. Advogados mais experientes, eles acabam, de fato, entendendo, vendo e fisgando clientes nesse sentido. Então, por exemplo, quando você pega uma relação entre um time e um jogador, que um time ele não é constituído, ele não está regularizado, por exemplo, não tem um CNPJ, enfim, não tem uma sede física, mas ele acaba contratando um jogador para prestar serviços para ele, para que ele possa, então, por exemplo, participar de campeonatos. E o que acontece? Você passa essa demanda, essa situação para um advogado mais novo, ou para um estagiário, para ele não consegue chegar no raciocínio que aí existe uma relação jurídica, né? E é isso que a gente fala muito, bate muito, para trazer o pessoal para essa demanda, para entenderem, compreenderem essa demanda. Mas aí existe um vínculo desportivo, um vínculo de trabalho, um vínculo de emprego, e se você levar isso para a justiça, essa situação para o judiciário, muito provavelmente ele vai dar uma resposta para essa situação, reconhecendo ali o vínculo de emprego. E reconhecido o vínculo de emprego, você vai ter, por exemplo, direito a todas as verbas trabalhistas. A questão de legitimidade, de regularidade da empresa, isso não se torna tão relevante porque a relação jurídica ela se firmou e ela produziu efeitos, né? Esses efeitos eles acabam tendo essa situação que a gente leva para reconhecimento, né, de ações, por exemplo, tem cunhos declaratórios, né, vão reconhecer, vão declarar a existência desse vínculo. E aí gera o pagamento de todas as verbas. Enfim, quando a gente leva isso para esses advogados mais novos, estagiários, acabam não tendo essa visão. Então, acabam não entendendo que isso é uma oportunidade de mercado. Mas no direito esportivo eletrônico, ele não se limita às questões ligadas à relação entre jogador e time, embora represente uma grande parte do mercado. A staff, do mesmo jeito, ela acaba se submetendo a questões muito semelhantes a essas, né, de relações de emprego. Relação de consumo, ela tem uma grande relevância, tem uma grande fatia desse mercado, desse nicho, as relações de consumo, porque, volto a dizer, né, em comparação, eu faço essas comparações com esportes tradicionais, até para o pessoal conseguir visualizar e compreender meu raciocínio. Mas se você pega o futebol, você vai jogar futebol, por exemplo, no futebol você simplesmente consome o jogo, mas você não tem quem responsabilizar se acontecer alguma coisa, a menos que ele seja organizado por uma empresa, por um clube, por uma entidade, que eventualmente você poderia responsabilizar se você está na situação de consumidor. Agora, os jogos eletrônicos, diferentemente, eles sempre vão ter ali uma relação de consumo, né? Então, porque a situação primária, o contato primário que o jogador ou o consumidor do jogo tem com a plataforma, com a publisher, com a desenvolvedora, é uma relação de consumo. Pega o Counter-Strike, quem começa a jogar Counter-Strike, lá atrás, no comecinho do contato que ele teve com essa plataforma, com esse jogo, foi uma relação de consumo. Né? Ele está consumindo o jogo, o produto e o serviço que é disponibilizado pela empresa, pela Valve, e, enfim, ele é consumidor. Qualquer relação, qualquer problema que ele tem, ele vai se basear na legislação consumerista. Então, falhas ligadas, por exemplo, defeitos do produto ou do serviço, vícios do produto ou serviço, direito de arrependimento, a responsabilização dessa empresa, ela vai se aplicar, né? E, enfim, isso é um ponto comum em todos os jogadores de todos os títulos de todos os jogos. Então, sempre vai se aplicar a relação de consumo, independentemente se o jogador ele continue só na situação de consumidor ou se evolua por uma profissionalização. Ainda que ele seja profissional, né, de um jogo, por exemplo, vamos usar o Counter-Strike, que é um jogo muito famoso, muito popular, ou LoL, League of Legends, tanto faz. A base da relação é uma base situada ali na relação de consumo. Na medida em que ele se profissionalize, mantém, por exemplo, relação com o time, ele tem uma relação jurídica com o time, né? Mas a relação de consumo dele com a plataforma nunca vai deixar de existir. Né? Se ele for punido, for suspenso pelo time, por uma liga de campeonato profissional que ele jogou, isso não significa que a relação de consumo vai deixar de existir. Ela vai continuar existindo do mesmo jeito. Né? Então, tem muitas situações, por exemplo, as mais recorrentes, bloqueio de conta, né, que demandam muitas ações judiciais ligadas à relação de consumo para desbloqueio.
E aí, dentro disso, a gente tem várias outras situações, como, por exemplo, itens que os consumidores adquirem, itens pagos, itens gratuitos, que são consumíveis, outros itens não consumíveis, né, que a gente puxa lá os conceitos do direito civil, quando se fala de produtos duráveis e não duráveis, mais ligados aqui para o mercado digital. Enfim, e diversas outras situações, né? A gente pega muitas ações aqui de publishers que a gente defende, de jogadores que falam assim, ó, eu sou consumidor, eu não paguei pelos itens, mas, por exemplo, eu consegui conquistar uma alta patente dentro do jogo, tenho skills aqui muito específicas e a empresa me bloqueou sem um justo motivo aparente e eu acabei perdendo esses itens ou essa patente ou, enfim, aquilo tudo que eu conquistei com o tempo de jogo. Né? A questão que se coloca é, isso gera responsabilização civil, isso não gera? Como é que é feita a prova dentro disso? Então, esse é um outro nicho de mercado, né? É um outro nicho muito grande do mercado. Tem um monte de publisher aí, desenvolvedora, que acaba sendo punida judicialmente, eu digo, a pagar indenizações para jogadores né, em valores altos, muitas vezes, inclusive a recompor a conta quando ela retirou algum item ou algum ponto. Mas aí você precisa ser muito cirúrgico para saber exatamente como colocar essa defesa de tese, porque aí a gente entra numa outra questão que o pessoal me pergunta muito, né? O judiciário está preparado para enfrentar questões assim? E ainda não está, né? Naturalmente não está. Eu me lembro que há 10 anos atrás, quando eu comecei a defender as primeiras ações judiciais nesse sentido, a gente tinha uma dificuldade muito grande para apresentar e mostrar para o juiz, para que ele pudesse compreender como é que funcionava a dinâmica de um jogo, porque é uma coisa muito específica, é um produto muito específico. Né? E não é só o produto em si, o jogo, mas a funcionalidade do jogo que pode ter dentro das funcionalidades ali do programa do software, alguma falha, algum defeito, que leve o jogador, por exemplo, a perder um campeonato. Né? Pode ter um bug ali que, enfim, leve o jogador a perder um campeonato, ou perder itens ou pontos, ou ser punido injustamente. Mas não foi por culpa do jogador, pode ter sido por culpa do próprio sistema do jogo. Então, isso é muito debatível, é muito questionável, as pessoas precisam compreender bastante a fundo como funciona para poder defender essas teses. Né? E quem tem contato com jogos, quem joga há muito tempo, tem mais facilidade do que outros que não jogam. Né? Mas isso é possível adquirir conhecimento para defender muito profundamente. É como um direito médico, você vai defender alguém no direito médico, um erro médico, enfim, algo do gênero, você precisa conhecer um pouco da fisiologia do corpo humano, você precisa conhecer um pouco do sistema do SUS, você precisa conhecer o sistema de planos de saúde, você precisa conhecer muita coisa ligada ao direito médico, código médico, né? Código de ética médica, enfim. Para os jogos eletrônicos, a gente está dentro desse mesmo contexto.